A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, a palavra que foi me dada foi em Jó, capítulo 33. Jó, para mim, é bem difícil, bem difícil. E eu pedi ao Senhor para me orientar, né, no que Ele queria que eu dissesse hoje. E o título de Jó, capítulo 33, é assim, na versão Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Antes eu vou voltar em Jó capítulo 1, na parte, versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura, não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí Satanás toca em tudo que ele tem, né? Nos filhos, nos bens. E a gente vê que ele volta e pede para trocar na vida de Jó. E Deus fala que sim, mas que só não poderia tocar dele. Ele poderia tocar na saúde, mas não na vida, não dele perder a vida, né? E aí, isso no capítulo 1. A gente vê que Deus, ele se agrada de Jó, dele ser sincero em coração. Os filhos de Jó, eles sentavam à mesa em banquetes, e Jó sempre oferecia sacrifícios ao Senhor por causa dos pecados dos filhos e pelas blasfêmias no coração dos filhos. Então Jó, ele era temente a Deus em todo o tempo. Então, uma autoridade que Deus permitiu, então vai e toca, né? O inimigo tocou e retirou as coisas, as bênçãos que o Senhor tinha dado a Jó. E Jó, em todo o tempo, ele não pecou contra Deus. Só que nesse momento, Eliú, ele acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. A gente vê aqui no versículo 6, que diz assim: Eis que vim de Deus como tu. Eliú está dizendo para Jó: Eis que vim de Deus como tu. Do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e ouvi a voz das tuas palavras e dizias. Eliú está falando que Jó vai dizer agora: Limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões, está falando, né? E me considerou como seu inimigo. Está falando que Deus considerou ele como inimigo. Jó fala que Deus considerou ele como inimigo, mas que ele está limpo, que ele não tem transgressão. Aí ele continua no versículo 11 dizendo: Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo. Aí agora ele está falando, né? Não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Eliú está abrindo, né, com sinceridade para Jó, falando assim: olha, tudo bem, você falou que está limpo, não tem transgressão,
né? E que Deus se declarou seu inimigo. E você está querendo perguntar para Deus, por que isso, Deus? Por que você declarou seu inimigo? Mas ele está falando assim, eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Nesse ponto, eu vejo como algo certo, porque Jó, ele falou a verdade, ele não tinha transgressão, ele estava se colocando puro diante do Senhor, ele oferecia sacrifícios ao Senhor, né? Só que quando ele fala que Deus se colocou contra ele como um inimigo, né, e botou os pés dele no tronco e observa todas as veredas, e aí ele o fala, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Maior é Deus do que o homem. Isso é verdade, né? Às vezes a gente não entende as razões, porque algo está acontecendo conosco. Aqui no livro de Jó, a gente vê no capítulo 1 que o inimigo, Satanás, foi na presença do Senhor pedir para tocar na vida de Jó, porque Deus se alegrava com Jó, né? E aí o inimigo fala, claro, você dá tudo para ele, então o Senhor permite ele passar pela prova para ser aprovado por Deus. E aí, Jó, como a gente sabe na história de Jó, ele é aprovado por Deus no final, né? O Jó, Deus restaura a vida de Jó. Tudo quanto Jó tinha antes, o Senhor dá muito mais, porque Jó foi aprovado por Deus. Só que nesse momento, ele vai e questiona a Deus, por que fazes isso comigo, Deus? Por que você se colocou como meu inimigo? E ele o fala, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Maior é Deus do que o homem. A gente não deve se perguntar, sabe, ir contra Deus no sentido de se opor a ele, por que tu fazes isso comigo? Vai na humildade e pergunta, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Me clareia, me explica para eu compreender. Porque o Senhor, como aqui a palavra dele mesmo fala, em sonho, no versículo 15, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Cadê? Não. 14. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Eliú está dizendo que Deus revela em sonho. Mas ali Jó não sabia, tinha um porquê dele estar passando por aquilo tudo, né? Foi porque o Senhor estava provando ele para ser aprovado, como Satanás tinha questionado a Deus, falando assim, é fácil, ele tem tudo que ele precisa, tudo, o Senhor da riqueza dá tudo, assim é fácil servir a ti, assim é fácil obedecer, né? E aí Jó passa por isso, e só que a gente não deve questionar a Deus. Sabe por que eu digo isso? E eu estou me voltando toda vez a essa hora do questionar a Deus. No capítulo 38, Deus responde a Jó. No capítulo 38, Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. No capítulo 38, versículo 4, onde estavas tu, Deus falando, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Deus está respondendo a Jó. Porque Deus, ele é dono de toda a sabedoria. Deus, ele tem as suas razões. Nada que acontece na nossa vida foge da vontade de Deus, da permissão dele. Deus, ele sabe até quantos cabelos, coisa que a gente não sabe. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e na sua cabeça. Deus não deixa cair uma folha da árvore, eu estou olhando para a árvore, não deixa cair uma folha da árvore sem a permissão dele. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida. E a gente questiona, Deus, se colocou como inimigo contra mim, não questione isso. Porque Deus, ele é maior do que nós e não acontece nada nessa vida sem a permissão dele, sem a vontade dele. O inimigo, Satanás, não pôde tocar em Jó sem que antes Deus permitisse. E depois o Senhor restaurou tudo quanto Jó havia perdido e restaurou em quantidades maiores. Enquanto a gente está passando por momentos difíceis, como Jó passou,
não questione a Deus, né? Aqui Jó questionou, né? Perguntou, olha, Deus se fez meu inimigo, ele tá contra mim. E eu não tenho transgressões, eu estou puro. Mas aí Eliú fala, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Versículo 13. Por que razão contendes com ele? Por que você está contendendo, tá criando contenda com Deus? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Deus, Eliú tá falando, não dá conta dos seus feitos. Ele faz e pronto, ele faz. Ele não vai dar conta, né? Antes ele fala em sonho, ele avisa, né? Antes Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Às vezes a gente quer entender as razões que Deus está fazendo algo, mas Deus, ele é maior. Os pensamentos de Deus são mais altos, são maiores. Quando a gente fala, né, os pensamentos de Deus são mais altos e maiores que os meus, a gente pensa assim, nossa, então tudo que eu tô sonhando, se os pensamentos de Deus são maiores e mais altos, nossa, vai ser muito mais do que eu tô pensando. Não, às vezes, os pensamentos mais altos e maiores vai totalmente contra aos seus pensamentos, aos seus sonhos. Peça a Deus para sonhar os sonhos que Deus tem sonhado para ti. Peça a Deus para viver aquilo que o Senhor tem planejado para ti. Porque quando Jó, no versículo... Calma aí, no capítulo... Quando Deus fala da tua grandeza e o Senhor fala da grandeza dele, não só da criação do mundo, mas tudo, a gente pode ver a partir do capítulo 38, como Jó vai falando da sua grandeza, como Deus fala da sua grandeza e sabedoria, né? E pergunta para Jó, sou eu Deus, a minha grandeza, a minha sabedoria, né? Você está aprendendo ainda. E aí Jó, ele ouve a voz de Deus, ele entende o que Deus queria dizer com aquilo, ele se humilha aos pés do Senhor. Jó humilha-se, no 42, Jó humilha-se perante Deus, no capítulo 42, e dá-lhe glória. Depois de tudo que Deus falou da sua grandeza e de ser Deus, né? Jó, ele se humilha, ele percebe, nossa, Deus, ele é grande, ele é poderoso, quem sou eu para questionar os feitos do Senhor? O que adianta? Quem sou eu para dizer estou puro diante de Deus? Sabe, Deus é maior, ele sabe por que eu estou passando por isso. Eu não sei, mas ele sabe. O que adianta eu falar, Senhor, eu não merecia isso, tá? Mas tem um propósito, Deus é maior, ele sabe de todas as coisas. Então, Deus se agrada de Jó, no capítulo 42, que diz assim, Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Bem sei eu, Então responde Jó, 42, versículo 1, ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Olha, Jó falando para Deus, e tu ensina-me. Deus é o dono da sabedoria, nada é por acaso. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Agora Jó, ele se abomina e se arrepende no pó e na cinza. Antes um olhar de Jó, que era um olhar de que não tenho transgressão, tenho sido reto, né? E por que Deus está fazendo esse meu inimigo? E Deus também, no capítulo 1, a gente vê que fala para Satanás, não vê Jó, meu servo, sincero, reto, né? Então Deus também achava isso, só que aí no capítulo 33, a gente vê que ele fala, olha, não é Deus maior, Jó? Por que você está dizendo que não tem transgressão? Tem um motivo, né? Tem um motivo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus é Deus. E Jó se mostra. E Deus se mostra, né? A Jó começa a falar, a ministrar no coração dele a partir do capítulo 38. E Jó percebe.
onde ele tinha caído, e fala, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque antes ele só tinha ouvido, mas agora com os olhos dele ele vê a Deus. E ele vê o quão pequeno, o quão miserável, o quão dependente de Deus é ele, o quão não devemos questionar ao nosso Deus. Não devemos questionar o nosso Deus. Deus sabe de todas as coisas, devemos somente confiar, né? E no momento certo, sempre que possível, nos humilhar ao Senhor, né? Procurar entender, Senhor, eu não estou entendendo, como ele diz, por isso falei do que não entendia. Fala, Senhor, eu não estou entendendo porque está acontecendo tudo isso na minha vida, mas Tu sabes, né? Então revela a mim, fala comigo, fala aonde é que tá, o que eu preciso saber, o que eu preciso melhorar, e aí e se arrependa perante o Senhor. E se humilha perante o Senhor e adore aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, né? Porque depois que Jó se humilha perante o Senhor, Deus manda os amigos de Jó ir com ele e ter com ele para oferecer sacrifícios, né? Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E Deus se apresenta a Jó como nunca houve apresentado a ele, porque antes Jó conhecia Deus do que ouvia-se falar sobre ele, mas hoje, né, no final, Jó conhece a Deus, porque o Senhor se apresentou a ele. Na luta, na dificuldade, a gente realmente conhece quem nós somos. E nesse momento a gente tem que reconhecer quem nós somos, que somos pequenos diante de Deus, né? E reconhecermos os erros que temos cometido, né? Para que o Senhor possa mostrar a glória dele e se mostrar a ti e você conhecer, nós conhecermos verdadeiramente quem é Deus. Nós conhecemos quem é Deus quando nos humilhamos perante a Ele, quando nós declaramos quem Ele é e quem nós somos, quando buscamos entender os planos dele para a nossa vida, os conhecimentos que ele tem para nos dar. Porque aqui em Jó capítulo 33, no versículo 31, diz assim: escuta, o Eliú fala para Jó: escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa a que dizer, responda-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, ensinar-te-ei a sabedoria. Nesse ponto, Eliú, ele foi um pouco arrogante, no sentido de que tá falando, cala-te que eu vou te ensinar a sabedoria. E a sabedoria só vem de Deus, né? Eliú, ele foi sábio, no sentido de falar, não foste justo tu, porque maior é Deus do que o homem. Mas nesse momento, quando ele se coloca na posição de falar, olha, já falou o que tem para dizer, agora eu vou falar tudo que eu tenho para dizer e eu vou te ensinar a sabedoria, né? Às vezes a gente tem que, mesmo a gente tendo palavras de conhecimento e até Deus revelando a sabedoria, a gente não pode se colocar nesse lugar de eu sei mais do que você, se cala que agora eu vou te ensinar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É Deus quem nos dá a sabedoria, é Deus que nos orienta. Sem Deus, nada, não tem como a gente ensinar algo a alguém. Até quando a gente acha que algo vem da gente, né? É o Senhor quem faz, é Ele quem fala, é Ele quem dá sabedoria. E não devemos nos engrandecer disto, pois Ele está ensinando a cada um de nós no tempo certo. Amém. Era isso que eu queria dizer. E nada vem de mim, porque essa palavra, como eu sempre falo, né, não vem de mim. Mas hoje, mais do que nunca, eu posso dizer isso. Porque Jó, para mim, é um livro muito difícil. E quando o Senhor me deu essa palavra, e eu
li a palavra e eu falei, caramba, não entendi nada. Eu chego a estar tremendo. E eu falei, eu não entendi nada, eu não sei o que dizer. E Deus, é Deus quem dá a palavra, é Deus que ministra no coração. É Ele quem faz, né? Faça uma oração, Senhor, olha, eu não sei. Me ensina, foi isso que eu fiz. E eu não sei, eu não sabia, eu não sei. E eu virei para Deus e falei, Senhor, eu não sei, eu não sei. Eu entendi, mas eu não compreendi. Eu li a palavra, mas eu não compreendi. Me fala o que o Senhor está querendo dizer. E Ele veio e revelou, conforme eu tenho falado aqui, o que Ele me revelou nesse momento. Pode ser que em outro momento o Senhor declare a mim e a você outros ensinamentos nessa mesma palavra. Porque o Espírito Santo ensina a gente da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. Hoje, Ele me revelou nesta palavra, em Jó 33, dessa forma. No futuro, né, Ele pode revelar de outra forma, ou até eu ter mais clareza do que eu ainda não entendo. Deus, Ele é o dono de toda a sabedoria. Peça a Ele para te ensinar. E Ele fará. E Ele continuará fazendo isso na minha vida e na sua vida, porque estamos aqui para aprender. Eu também estou aqui para aprender do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por ter me dado essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais da palavra dEle e podendo estar compartilhando o que Ele tem ministrado no meu coração. E muito mais eu sei que eu tenho para aprender da parte de Deus. Nós temos. Eu agradeço a oportunidade que Deus me deu e espero você, se assim for da vontade de Deus, amanhã. Tchau!